Eu gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra de Deus na última página do Velho Testamento. Qual é o último livro do Velho Testamento? Nossa, virou aqui para mim e falou assim, Apocalipse. Qual é o último livro do Velho Testamento? Malaquias. Abra na última página de Malaquias. Nós vamos ler no capítulo 3 apenas o verso 13 e verso 18. Então, nós já aprendemos hoje que Apocalipse não é o último livro do Velho Testamento. Malaquias capítulo 3. Antes de ler, eu quero dizer do porquê que hoje o estudo vai ser no livro de Malaquias. Quando o pastor pediu para que eu ministrasse a palavra, me veio várias perguntas na cabeça. Ministrasse o estudo, hoje não é palavra, o estudo. Me veio várias perguntas na cabeça. Eu vou compartilhar essas perguntas. Por que ir na igreja? Por que ir a um estudo bíblico toda semana? Por que ler a Bíblia todos os dias? Por que orar todos os dias? Por que viver uma vida religiosa todos os dias? E não ver mudanças tão evidentes, tão claras de uma vida devocional, de uma vida diária, de cultos após cultos. Por que de tudo isso? E aí, eu já tinha uma mensagem pronta para essa noite, mas Deus me levou ao livro de Malaquias, no capítulo 3, a partir do verso 13. E Ele ministrou muita coisa ao meu coração que eu gostaria de compartilhar com os irmãos. Sendo essa a resposta para tantas perguntas que surgiram ao meu coração. Se for necessário, sim, pode ir. Malaquias capítulo 3, verso 13 em diante, diz assim: a diferença entre o justo e o perverso, o título que a Sociedade Bíblica traz. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, nós reputávamos por felizes os soberbos. Também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante deles, para os que temem ao Senhor e para os que se levantam, para os que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre os que servem a Deus e o que não serve a Deus. Vamos orar só mais uma vez? Pai, em nome de Cristo Jesus, nessa noite, fala aos nossos corações. Nós precisamos ouvir a Tua voz, precisamos entender essa palavra que foi escrita tantos anos atrás, mas que é tão presente, tão real nos nossos dias. Em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, as pessoas constantemente procuram
paz, alegria e felicidade, porque são sentimentos que trazem um bem-estar profundo, que traz um bem-estar momentâneo fantástico. Nós nos sentimos bem quando estamos em paz, nós nos sentimos bem quando estamos felizes, nos sentimos bem quando estamos alegres. É muito bom experimentar esses sentimentos. E Jesus veio ao mundo para oferecer às pessoas a vida, uma vida o quê? Uma vida abundante, uma vida plena, uma vida cheia daquilo que traz paz, traz alegria, traz felicidade. E o pastor pregou num texto domingo à noite. Qual foi esse texto? Mateus 5, 6 e 7. As bem-aventuranças, o Sermão do Monte. Jesus mostrando o caminho da felicidade. No Sermão do Monte, no capítulo 5 até o capítulo 7, Jesus vai falar sobre sal, luz e discípulos. Sobre ser sal, luz e discípulos. Que quem é feliz, vive como... E ele usa o exemplo do sal, da luz e de ser discípulos. O interessante é que a luz ela é importantíssima, mas ninguém olha para ela. Nós olhamos para aquilo que ela ilumina. Alguém está olhando para a luz agora? Não. Está olhando para coisas, para objetos, para mim, para o telão, para várias coisas. A luz é importante, ela clareia, ela mostra a verdade, mas ninguém olha para ela. Ninguém fala, nossa, que luz bonita, essa luz é branca, aquela luz é um pouco amarelada. Ninguém faz isso. Mas quando a luz existe, quando ela vem à tona, nós olhamos para aquilo que é importante, ela traz à tona aquilo que é verdade, aquilo que é importante. O sal, a mesma coisa, ninguém come uma comida gostosa, lá no movimento Vida, e fala assim, nossa, que sal gostoso. Esse churrasco estava salgado no ponto, ninguém fala isso. Fala, que comida deliciosa. Quando eu vou jantar na casa da Cleia, eu não saio de lá falando, nossa, a comida da Cleia hoje estava salgada no ponto. Não falo uma coisa dessa. Eu falo, como a comida estava gostosa. Quando ontem eu fui jantar com amigos lá em casa, a gente acabou de jantar, eu falei assim, nossa, amor, você não pode fazer umas comidas dessas aqui em casa, que eu vou engordar demais, comida gostosa, maravilhosa. Mas eu não falei que comida salgada, mas ela usou sal para poder fazer aquela comida ficar boa, ficar gostosa. Mas ninguém fala do sal. Fala daquilo que o sal fez. Fala de como o sal deixou gostosa aquela comida. O discípulo faz as pessoas conhecerem o ensinamento de um mestre, mas ele nunca se torna tão conhecido como seu mestre. A palavra de Deus mostra que o caminho da felicidade não é as pessoas olharem para nós, mas a nossa vida falar sobre alguma verdade. Jesus, no Sermão do Monte, falando que o importante não é as pessoas olharem para nós, mas a nossa vida contar alguma coisa. Ele vai falar sobre o sal e luz, ele vai falar sobre a lei, vai falar sobre o homicídio, o adultério, o juramento, a vingança. Ele vai falar do amor ao próximo, ele vai falar da prática da justiça, ele vai falar sobre dar esmolas, ele vai falar sobre como se deve orar, vai falar sobre o jejum, ele vai falar sobre luz e trevas, que elas não se misturam. Ele vai falar sobre os dois senhores, que existem dois senhores. E nós não podemos servir a dois senhores, como eu não posso ser membro de duas igrejas, como eu não posso ser homem de duas mulheres, como eu não posso servir a Deus e ao diabo. Isso é inaceitável por Deus. E Jesus vai explanar isso e vai explicar sobre isso. Ele vai falar sobre o juízo temerário, ele vai falar sobre as duas estradas, os dois caminhos. Não é possível estar em dois caminhos. É possível estar em dois lugares ao mesmo tempo. É possível estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas não é possível estar em dois caminhos ao mesmo tempo. Você pode chegar na divisa de Minas com Goiás, colocar um pé na divisa de Goiás, do lado de Goiás, e o outro pé do lado de Minas. Você está em dois lugares ao mesmo tempo. Mas você não pode colocar um pé em um caminho, estar num caminho e outro pé em outro caminho. Não existe possibilidade. Não existe essa possibilidade. E Jesus vai falar sobre isso, sobre as duas estradas, os dois caminhos. Ele vai falar sobre os falsos profetas e ele encerra contando uma história. Alguém se lembra dessa história?
Hã? Isso, tem uma musiquinha. Não, não construa sua casa sobre a areia. Não, não construa na beira do mar, mesmo que pareça triste, mesmo que pareça firme, é impossível que ela fique, a tempestade vai a derrubar. Nós conhecemos essa música e conhecemos essa história. Jesus fala sobre todas essas coisas sérias e depois faz uma aplicação muito simples. Ele diz, haviam 2 homens, um prudente e um insensato. O insensato, ele quis construir uma casa da forma mais fácil. Ele não era organizado e ele construiu da forma mais fácil. Ele escolheu o terreno mais fácil de fincar uma estaca, de furar os buracos, fazer o alicerce. Ele procurou o caminho mais fácil. Só que veio o vento, sopraram os ventos, veio a chuva e deu com ímpeto contra aquela casa e ela caiu, sendo grande a sua ruína. Mas houve um homem que construiu a sua casa na rocha. E veio a chuva, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa e ela permaneceu firme. Jesus fala sobre a vida, sobre como devemos viver e depois ele diz, encerrando o sermão do monte, das bem-aventuranças, existe 2 tipos de pessoas. Pessoas insensatas que não se preocupam em como estão construindo a sua vida, a sua história. E vai vir a tribulação, vai vir a angústia, vai vir as lutas da vida e vão destruir a história daquela pessoa. Vão cair por terra todas as esperanças, os sonhos daquela pessoa, porque as expectativas, os sonhos, a vida foi baseada nas coisas passageiras e não naquilo que é eterno. Não nos princípios que Jesus deixou para que nós escrevêssemos. Jesus veio e ensinou como viver, porque Ele sabe que nós temos dificuldade nas nossas escolhas, que nós temos dificuldade na luta da nossa vida, que nós temos dificuldade de enfrentar a tristeza, que temos dificuldade de lidar com as nossas escolhas, com as escolhas que temos que fazer, que nós temos dificuldade de aceitar algumas perdas e que outros escolham e decidam por nós. Não é fácil. Não é fácil para uma mãe ver a filha casar com um cara que ela não quis. Não é fácil para o pai ver o filho casar com a menina que ele não escolheria para ela. Mas algumas escolhas não somos nós que fazemos, mas vemos outras pessoas escolherem. E não é fácil lidar com esses sentimentos de potência, de insensatez, de vergonha, de dor. Não é fácil lidar com tudo isso. E Jesus, sabendo disso, Ele, conhecendo a história do ser humano, se fazendo gente como nós, então Ele vem ao nosso encontro e diz essas palavras e nos instrui. Ele disse isso porque 516 anos antes, esse texto foi escrito, mostrando que é a mais pura verdade tudo que Jesus disse sobre como o ser humano deveria viver. Quando olhamos para esse texto, aproximadamente 516 anos antes de Jesus vir ao mundo, o profeta Malaquias vive numa transição interessante da história de Israel. Muito interessante. Ageu e Zacarias recebem o povo de Israel do cativeiro da Babilônia e começam a restaurar toda a vida do povo de Israel. Ageu e Zacarias. Eles começam a reconstruir o templo e constroem o templo. E eles vêm felizes, não, nós vamos reconstruir o templo, e reconstrói o templo, reconstrói o comércio, a esperança começa a surgir, o povo começa a reconstruir a sua história, a retomar a sua vida, e não é bom começar a retomar a vida. Você toma um prejuízo, e aí você começa a andar com as próprias pernas, você começa a ver a luz no final do túnel, você começa a ver a esperança de novo surgir, e você começa a ter o quê? Expectativas. O povo começou a ter expectativas. Só que essas expectativas, essa esperança, durou pouco tempo, porque as expectativas do povo foi frustrada, porque ele começou a andar, mas ele não prosperou tanto quanto ele achou que ia prosperar.
Ele não evoluiu tanto quanto ele desejava evoluir. E ele chegava num determinado momento que as riquezas não vinham, que a prosperidade não vinha. E o povo de Israel, o povo de Deus, a igreja do Senhor Jesus Cristo, começou a questionar se valia a pena servir esse Deus ou não. Porque a vontade de Deus não estava agradando o povo. E quando eles olhavam para pessoas que não tinham pacto com Deus, a vida deles parecia muito melhor. Então, até que ponto valia a pena ir ao templo? Até que ponto valia a pena continuar servindo a Deus? Até que ponto valia a pena aceitar todas as vontades de Deus na nossa vida, calado, só aceitar a vontade de Deus? Até que ponto valeria a pena viver assim? Até quando nós viveríamos assim? Esse texto foi escrito há mais de 2.516 anos atrás, mas parece que foi escrito hoje. Porque quando nós olhamos para a realidade do povo de Israel naquela época, e olhamos para o que está acontecendo nos nossos dias e como nos comportamos, parece que é na nossa época que esse texto foi escrito. O povo de Israel estava questionando a Deus por que determinadas coisas não aconteciam. E por que Deus realizava e fazia determinadas coisas quando essas coisas não eram as que eles desejavam. Só que o que eles não entendiam é que eles sofriam por causa não da sua devoção a Deus, de como eles se devotavam a Deus, de ir ao templo, de ir à igreja, de manter os ritos, de manter os sacrifícios. Não era por isso, mas era por causa do vínculo que eles tinham com coisas que eles tinham que deixar para trás. Eles sofriam, nesse momento que Malaquias é colocado na vida do povo de Israel, eles sofriam por causa das secas e das colheitas fracas. Eles começaram a duvidar do amor de Deus por causa dessas questões. Nós não prosperamos nem naquilo que é básico. Deus não nos tem dado. Mas o que eles não tinham entendido ainda é que o ceticismo, o duvidar de Deus, o não acreditar em Deus, é que era a base da adversidade que eles estavam vivendo. A hipocrisia era tão grande que eles não conseguiam enxergar aquilo que realmente eles estavam vivendo. E que tudo que eles estavam passando era fruto daquilo que eles eram. A adoração estava corrompida. Eles também viviam transgredindo mandamentos de Deus. Eles completavam 45 anos de idade. E a maioria deles fazia, sabe o quê? Abandonava a esposa, divorciava da esposa, iam procurar outras mulheres mais novas, estrangeiras, para trazer para o meio do povo de Israel. A maioria dos religiosos estavam fazendo isso. A maioria o povo de Israel era um povo religioso. Então, o povo de Israel estava fazendo isso, eles estavam se dando em divórcio, não queria mais aquela esposa, traziam uma outra mulher para estar dentro de casa, dentro do povo de Deus. Havia no meio do povo pecados como feitiçaria, adultério, desonestidade, opressão aos fracos, impiedade generalizada. O profeta percebeu, numa determinada altura, quando nós lemos aqui no versículo 17, no versículo 18, ele percebe que a salvação do povo não vai vir do arrependimento deles, mas vai vir de um dia claro, raiante, que Deus vai trazer à tona a verdade através de um homem chamado Elias, que vai trazer a verdade e que a verdade vai ser revelada, e através da ação desse homem, através da palavra, do agir desse homem, o povo então vai entender que haveria de mudar. O povo vai entender que haveria de mudar. Queridos, Malaquias é levantado por Deus como porta-voz em mais um momento delicado do povo de Israel. Eles haviam retornado do exílio da Babilônia e reconstruído o templo e a cidade, mas eles não estavam felizes. Eles não estavam contentes. E eu quero te fazer uma pergunta nessa noite.
você está feliz. Você está feliz com o que Deus quer para a sua vida. Você está feliz com o que está acontecendo ao seu redor. Você está satisfeito com o que está acontecendo ao seu redor. Você está satisfeito com a sua igreja. Como está o seu coração? Como encontra o seu coração nessa noite? Quando você olha para a sua vida, quando você olha para a vida da sua igreja, quando você olha para o seu país, como está o seu coração? Eu tenho certeza que satisfação não é a palavra que vai traduzir o nosso sentimento. Não é. Eu também não acredito que Malaquias olhava para o povo e sentia satisfação naquilo que eles viviam. Eu também não acredito que Malaquias olhava para as circunstâncias, para tudo que estava acontecendo, para como o povo respondia às adversidades. Eu não acredito que havia também satisfação no coração de Malaquias. Eu não acredito que havia satisfação de ver o povo na miséria, na condição que eles estavam. Só que eu tenho certeza absoluta numa coisa. Malaquias não tinha satisfação naquilo que os seus olhos viam na vida do povo, mas havia uma aceitação de como Deus estava tratando a vida do povo. Havia uma satisfação de como Deus estava agindo na vida do povo e de que não havia outra forma para fazê-los um dia enxergar que eles estavam andando no caminho errado, de que eles precisariam mudar. No versículo 13, o texto diz assim: as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis: que temos falado contra ti? Que temos falado contra ti? As pessoas se ajuntavam nos cantos da cidade, se ajuntavam no templo para poder questionar aquilo que Deus estava fazendo, do porquê eles estavam passando e para discutir se valeria a pena ou não continuar vivendo aquela vida. O profeta sabia disso porque, com toda a certeza do mundo, ele ouviu e ele viu as pessoas por todos os lugares colocando as suas insatisfações sobre o que Deus, sobre como Deus nos estava colocando. Em que situação Deus estava nos colocando? Facilmente, você e eu temos facilidade de questionar aquilo que Deus faz nas nossas vidas, aquilo que Deus faz na vida da nossa igreja, questionar coisas, em vez de aceitar as decisões que foram tomadas por Deus, aquilo que Deus colocou para a vida do seu povo. Houve um tempo que eu precisei fazer determinadas orações na minha vida. Houve um tempo que eu tive que colocar diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu te amo, eu te respeito e eu temo a sua vontade. Minha esposa está fazendo uma faculdade. Se o Senhor continuar dando condições dela fazer essa faculdade, eu vou te amar da mesma forma. Mas se no final do mês eu não tiver condições de pagar a faculdade, se ela tiver que trancar a matrícula, se nós tivermos que passar por essa provação, eu vou continuar te amando mesmo assim. Porque eu sabia que se Deus não agisse, ela não terminaria a faculdade. Mas o meu amor para com Deus não estava naquilo que Ele poderia me oferecer. Não estava naquilo que Ele me oferecia diariamente. Aonde está o nosso amor? O povo pecou, o povo blasfemou, o povo se afastou de Deus, porque o amor deles estava na condição que Deus lhes dava. Não no relacionamento que eles tinham com Deus e que Deus tinha com o povo. Aonde está o nosso amor? Aonde está a nossa dignidade? Aonde está o nosso respeito para com Deus? É naquilo que Ele nos dá. É naquilo que Ele providencia todos os dias. A nossa felicidade, o nosso contentamento, o nosso relacionamento com Deus é baseado naquilo que podemos ter. É na satisfação,
É na satisfação própria. Eu estou feliz hoje porque o pastor me convidou para pregar, então eu vou fazer aquilo que eu gosto. A minha satisfação é de fazer algo que eu gosto. Mesmo trabalhando para Deus, a pessoa é feliz só dando aula naquela determinada sala. É feliz só cantando, é feliz só tocando. Somos felizes quando? Como? De que forma? De que forma? Como o nosso coração se alegra? Em que o nosso coração se alegra de verdade? Mesmo servindo a Deus, podemos não o servir. Porque não é o que eu faço que importa. Não é o que eu faço que é importante. Não são quantas pregações eu preguei. Não são quantos louvores eu ministrei. Não são quantas visitas eu fiz. Não são quantas pessoas eu confortei. Mas se eu fiz tudo isso para agradar a Deus ou para satisfazer vontades minhas. E esse conflito nós vivemos todos os dias. Eu sou amigo do Jairo até o dia que ele não pisar no meu calo. Eu sou amigo do seu Honório até o dia que for conveniente. Mas e se um dia eu tiver que amar esses irmãos, quando eles não me dão motivo para amar? E como é que vai ser? Eu vou estar feliz, vou ser feliz, os amando mesmo quando eles não merecem esse amor? Eu vou estar contente em estar na mesma mesa, desfrutando, sentado no mesmo banco, desfrutando do culto. É isso que o profeta está questionando. A questão é muito mais profunda do que comida, do que água, do que roupa, do que carro, do que casa. A questão é muito mais profunda de, eu não troquei de carro esse ano, estou triste, estou infeliz. A coisa é muito mais profunda do que isso. É muito mais profunda. Está enraizado lá no fundo do nosso coração do que realmente é importante para nós e precisa ser abandonado. Não pode ser mais importante do que fazer a obra de Deus ou fazer a obra de Deus é fazer a vontade dEle. Então, se a vontade dEle é que eu ame a pessoa que Ele colocou na minha vida, eu vou amar. Se a vontade dEle é que eu seja humilhado para que Ele seja glorificado, então me humilhe, Deus. Então me humilhe. Se a vontade dEle é que eu não tenha nada, para que então eu venha ter tudo, então que eu não tenha nada. É isso que está sendo colocado, é isso que o profeta está questionando na vida do povo. Vocês estão insatisfeitos com determinadas coisas, quando essa insatisfação é muito mais profunda do que aquilo que vocês estão conversando pelos cantos. Vocês estão insatisfeitos com a vontade de Deus. Quando nós nos vemos insatisfeitos em determinadas ocasiões, com coisas tão irrelevantes, com coisas tão superficiais, isso é para mostrar para nós que lá no fundo, nós não somos ainda quem nós pensávamos que éramos. Quando questionamos determinadas coisas. E aí nós vamos perceber e entender que a religiosidade, ela não é tão natural, ela não é tão clara no dia a dia quando nós nos encontramos. Nós não conseguimos perceber tão facilmente qual é o nível de relacionamento que cada um tem com Deus. Mas nós vamos ver nas adversidades que somos colocados. À prova. Domingo eu tive a infelicidade de lecionar para os adolescentes sobre gesto de amor. Sabe por que eu estou falando a infelicidade? Porque eu fui descobrir que eles não têm noção. Menino de 13, 14, 15 anos não tem noção. Ele não sabe o que é um gesto de amor. Eles não sabiam. Eu perguntei para eles, me dê um exemplo de gesto de amor. E eles ficaram assim. Eu falei, um gesto de amor? Fala um gesto de amor. Um abraço. Eu falei assim, não. Abraço não é gesto de amor. Pode ser a resposta de um gesto de amor, mas não é. Um gesto de amor, não. Eu posso abraçar o seu Bené e não sentir um pingo de amor por ele. Eu posso abraçar o Júlio e não sentir absolutamente nada por ele.
Eu posso odiar uma pessoa e mesmo assim abraçá-la. Eu posso não conhecer alguém e oferecer um abraço. Isso não é gesto de amor. E aí um virou para mim e falou assim, se eu der um prato de comida para um morador de rua é gesto de amor? Eu falei assim, você está perguntando de verdade? Você tem dúvida? Eu falei, mas é porque eu não vou conhecer a pessoa, é gesto de amor? Eu falei assim, é claro que é, porque gesto de amor não está relacionado ao seu conhecimento com alguém, ao seu nível de relacionamento com alguém. Gesto de amor é aquilo que você oferece para alguém sem esperar absolutamente nada em troca, mas nós não estamos acostumados com isso. A sociedade não vive isso. Ela não conhece esse tipo de gesto. Ela não conhece. Ela não conhece esse tipo de gesto. E é isso que tem faltado. Nós pensarmos mais naquilo que temos que fazer e esperar que Deus, no momento certo, na hora certa, vai realizar o que Ele precisa realizar. Que nós estamos caminhando, que nós estamos vivendo para um dia encontrar com Ele, e que o céu não é só um lugar, que o céu começa quando eu decido estar com Ele e caminhar para viver com Ele eternamente no céu. E aí eu vou viver distribuindo por todos os lugares que eu passar gestos de amor, porque gesto de amor é confirmação de que Deus está presente na minha vida. Mas não era isso que havia no povo, na vida do povo de Israel, nesse momento da história. Eles começam a se queixar sem parar de tudo que eles viam e de tudo que eles experimentavam e que eles passavam. Eles não estavam satisfeitos. Então eles concentravam tempo, dia após dia, discutindo até que ponto valeria a pena viver com Deus, viver para Deus. Até que ponto valeria viver aquela vida. Os olhos estavam no lugar errado. Eu vou ter que fazer uma pergunta. Eu vou ter que fazer uma pergunta. Eu vou dar o meu exemplo. Eu não vou fazer uma pergunta porque não acho que alfinetar. Tem hora que bater não adianta. Já brigou comigo uma vez, falou, você foi muito duro. Não vou alfinetar tanto, não. Estou indo de um jeito diferente de Jesus, porque Jesus tinha hora que lascava a lenha. Mas eu não sou Jesus. A minha filha fez uma coisa aqui, ela veio aqui e me pediu a chave para a Cris, que a Cris precisava da chave da igreja, e ela correu. Quando chegar em casa, eu vou dizer para ela que ela não podia ter corrido e balançado a chave daquele jeito, que aquilo não é certo. Porque ela precisa aprender, mesmo com 3 anos de idade, que determinadas coisas são erradas, mesmo que insignificantes. Só que se o Anilton parasse ela no meio do caminho, você não pode fazer isso. Por mais que eu não gostasse, eu iria agradecer, porque ele estava fazendo algo relevante para a vida da minha filha. Porque isso vai ajudar a construir o caráter dela. Mas nem sempre pensamos assim. Nem sempre sentimos gratidão num gesto que vai melhorar o convívio, vai melhorar a ordem, vai melhorar a minha vida, a vida da minha filha. Porque existem coisas que são desagradáveis. Melhoram, ajudam, contribuem, mas são desagradáveis. E aí, ao invés de agradecermos porque alguém fez algo desagradável, mas que contribuiu, nós encontramos 1000 motivos para não olhar para aquela pessoa mais. Nós encontramos 1000 motivos para questionar, para braguejar, para desabafar, para falar um monte de coisa que não vem de Deus. O texto fala sobre a diferença do justo e o injusto. A diferença deles é que o justo, ele pensa na hora de falar. Ele pensa na hora de falar.
A diferença é que ele fala aquilo que é necessário. Ele faz 3 perguntas. Eu preciso falar? Então eu vou falar o que é necessário. Mas o que é necessário vai edificar? Então eu falo. Ele é norteado por essas coisas. Ele pensa muito. Ele pensa muito no que ele vai falar. Porque existe um ditado japonês que diz que palavras ditas voam. As escritas permanecem, mas as ditas voam. Você não consegue consertar, você não volta no tempo e não fala mais aquilo. Mas a diferença é que ele pensa, vai edificar, vai contribuir. Então, na hora que ele olha, ele vê determinadas coisas, e quando ele não gosta de determinadas coisas, nós precisamos pensar se realmente vale a pena deixar o nosso coração falar mais alto do que a verdade que precisava ser vista e ouvida. Nós precisamos pensar nisso. O povo de Israel sofreu, porque o coração deles falava mais alto que a verdade de Deus. Havia coisas no meio do povo que não deveria haver. Vaidade. O coração deles se inflamou contra Deus por coisas superficiais e temporárias. Eu estou falando para pessoas aqui nessa noite, cuja maioria tem muito mais experiência do que eu. A maioria, porque tem um Zaire que é mais novo. Só. Acabou. O resto tem muito mais experiência do que eu. Lucas, você também. O Lucas também. Mas a questão é, Beto, você não entrou nessa não, viu? Não, você é mais velho que eu. Que isso? Mas a questão é, vocês sabem melhor do que eu. Não, a Sandrinha é mais nova também, tadinha. Vocês sabem melhor do que eu. Que nós temos uma facilidade enorme de ser dominado pelo nosso coração, pelas emoções e fazer erros irreparáveis com isso. Vocês já viram coisas que eu não vi. Vocês já ouviram coisas que eu não ouvi. Vocês sabem que é verdade. Vocês sabem que é verdade, que nós temos que ter cuidado. Nós temos que ter cuidado. A nossa igreja está vivendo um momento fantástico, maravilhoso. Domingo à noite ela estava lotada, abarrotada de pessoas. Só que eu me pergunto, isso é um momento fantástico só porque ela está cheia? Só porque ela está abarrotada de pessoas? O que é um momento fantástico na vida de uma pessoa e na vida de uma igreja? É ela estar cheia? Mas é ela estar cheia por aquilo que ela vive. É ela estar cheia por aquilo que ela vive. O texto foi muito claro. Quando ele fala daquilo que o povo fazia, de como eles se encontravam para falar determinadas coisas. No versículo 18 ele diz, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Versículo 17, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei, como um homem poupa o seu filho que o serve. Eu não sei quantos assistiram aquele filme, Deus Não Está Morto. Mas eu vou falar, porque tem tudo a ver com esse texto, eu preciso compartilhar isso, tem tudo a ver com o texto. Um homem ímpio, maldoso, malicioso, viveu a vida inteira servindo o diabo. E a mãe com Alzheimer, bem idosa, já com seus 90 anos, ele vai até o abrigo, senta
distante, estava escuro a sala, ele senta distante dela, numa distância daqui lá no Wilson, ele senta e bragueja, fala algumas coisas. Ele fala assim: eu sou mau, eu sou cruel, eu sou impiedoso, e eu também sou rico, sou poderoso, tenho quem eu quiser nas minhas mãos. Você serviu a Deus a vida inteira. Você amou e foi devoto a Deus a vida inteira. Você foi justa a vida inteira, só fez o que era certo, só fez o que era correto. E aonde você está agora? Quem é você agora? Sentada, sem vida, numa cadeira. Do nada, a mulher começa a falar. O diabo é esperto. Ele te coloca numa cadeia sem cela, cheia de mulheres, dinheiro, carro, poder, riqueza. Mas vai chegar uma hora que essa prisão vai se fechar e você não vai ter mais saída, enquanto eu vou estar no paraíso com Deus. Precisamos aprender uma outra teologia que é muito diferente da prosperidade. A prosperidade diz que dinheiro é o quê? Fala sem medo não, gente. Dinheiro é o quê? Não, o que é prosperidade? Que dinheiro é? Que Deus vai te dar dinheiro, porque isso é importante, porque Ele é o Deus do ouro, da prata, e Ele vai te enriquecer, Ele pode, e não existe vida com Deus sem prosperidade. Que se tem alguma coisa errada, se você não está bem financeiramente, é porque tem algum pecado. Isso é uma teologia antiga, e na verdade isso foi verdade durante um tempo. No Velho Testamento, para Deus se fazer conhecido, Ele usou das riquezas, Ele colocou, o povo quando vencia uma guerra, eles agradeciam a quem? Deus nos deu a vitória. Quando o homem era muito rico, era citado Deus o enriqueceu. Então, para Deus se fazer conhecido, num período do Velho Testamento, Deus enriquecia as pessoas, prosperava o povo de Israel. O povo de Israel ficou aprisionado como escravos no Egito séculos e séculos. Eles saem um povo sem nação, sem nada, para o deserto, e depois de 400 anos, eles eram uma potência muito maior do que o Egito. Muito maior, conquistando inúmeros lugares. Deus usa a prosperidade para se fazer conhecido no Velho Testamento. Só que quando nós vamos caminhando para o Novo Testamento, para o final do Velho Testamento e para o Novo Testamento, riqueza não é mais sinônimo de presença de Deus e de bênção de Deus. Tanto que aqui nesse texto, o povo questiona: peraí, a gente ama a Deus, a gente serve a Deus, e quem não ama e quem não serve tem tudo e nós não temos nada. Hoje, nos nossos dias, nós não podemos cair nesse erro, achando que porque o Wilson tem mais do que eu, ele serve mais a Deus do que eu. Frutal, no ano de 2006, eu fiz 33 cultos fúnebres num ano, em 2006. Eu fiz culto fúnebre com 4 pessoas. Mas eu fiz um culto fúnebre de um senhor que morava numa casa emprestada de fundo. Ele não tinha condições de pagar o aluguel, não tinha condições o pessoal ajudava ele. Sabe quantas pessoas havia no velório desse homem? 1.800 pessoas. De um homem que não tinha carro, não tinha casa, não tinha televisão, ele não tinha absolutamente nada, mas ele tinha tudo que precisava para parar uma cidade e fazer 1.800 pessoas entrar num templo e ficar no pátio chorando a morte desse homem. Ele não tinha nada, mas ao mesmo tempo ele tinha tudo, porque ele sabia como enxergar a vida. Sabe quantos pastores
Teve pastor que veio de São Paulo, teve pastor que veio de Curitiba para o velório dele, que foram pessoas que foram evangelizadas por ele. Tinha quase 50 pastores naquela tarde para fazer o velório de um homem que não tinha casa, que não tinha nada, mas tinha tudo. Ele tinha um coração bom. Ele amava Deus e as pessoas. Diz que ninguém passava por ele sem ser evangelizado. O menino disse que o menino da farmácia levava o remédio todos os dias para ele, e todos os dias ele sentava com o menino, orava, lia um versículo da Bíblia, e depois de um tempo ele converteu, fez uma oração de conversão com ele. Então ora entregando o seu coração para Deus, ele orou entregando o coração para Deus, e todas as vezes que ele vinha, fala, está firme na igreja? Estou, só pode ficar tranquilo, eu estou firme. Então, continua firme, não deixa a tribulação abalar, não. Quando as tribulações nos levam a questionar a Deus, quando as lutas nos levam a questionar a Deus, quando o que o outro vive me incomoda, quando as escolhas que foram tomadas me desagradam demais e tal, e eu perco o controle, quando eu perco o controle, isso é um sinal muito claro de que essa não é a vontade de Deus, que eu perca o controle. A vontade de Deus é que estejamos centrados, é que estejamos esperando e que busquemos a solução da parte dele. Eu queria orar com você nessa noite, porque eu sinto, eu acredito que Deus quer fazer parte da nossa vida, da nossa história, estar presente em nós, no nosso corpo, no nosso ouvido, nos nossos lábios, nos nossos olhos, no nosso coração, nos dando uma coisa que temos dificuldade, que é autocontrole, que é domínio próprio, que é uma virtude que só pode ser adquirida quando nos encontramos de verdade com Deus e quando Ele controla as nossas vidas. O povo de Deus, nesse momento da história, não tinha domínio próprio, que os estava destruindo, dia após dia, que fez com que homens abandonassem as suas esposas, fez com que pais abandonassem as suas filhas e os seus filhos e saíssem de casa. Falta de domínio próprio, falta de controle, de não estar satisfeito com aquilo que estava acontecendo, de quem eles eram, de quem Deus os tinha feito. Eu quero orar para que essa igreja ensine o mundo que uma mulher não vale só para um sexo, não é só para a cama, como a sociedade, como a televisão prega. Tem pregado constantemente. Está todo mundo falando de Babilônia, Babilônia, Babilônia. Para mim, Babilônia não é pior do que muitas outras que passaram. Não é. O problema não está naquilo que a televisão está fornecendo, não. O problema é naquilo que a gente está aceitando entrar dentro da nossa casa, fazer parte da nossa vida. Eu via pessoas comentar, teve uma época que o SBT passava pegadinhas pornográficas 8 horas da noite, e eu via pessoas comentando dentro da igreja que assistiam, viam graça com filhos de 3, 4, 5 anos assistindo aquilo. E o problema não é o que o ímpio está fazendo, o problema é aquilo que está entrando dentro da nossa vida. É aquilo que está entrando dentro do nosso coração. Eu não estou preocupado com Rede Globo. Eu não estou preocupado com absolutamente nada que está lá fora. Eu estou preocupado com o que está aqui dentro. Com o que está aqui dentro. A minha preocupação é essa. Eu não perco meu tempo lendo, não vou perder meu tempo falando sobre isso. O problema é como nós nos portamos. O problema é como nós olhamos. O problema é como a gente lida com isso. O professor meu estava saindo de São Paulo para vir para Uberlândia, para ir para Patrocínio, para ministrar aula para a gente sobre o Velho Testamento. E diz ele que estava tomando um café, comendo um pão de queijo, tomando um café no aeroporto, uma mulher bonita parou na frente dele, sentou à mesa à frente, e quando ele levantou os olhos, ela fez isso aqui para ele. Mostrou uma parte do seio, ele assustou, deixou lá o dinheiro,
pegou o pão de queijo e saiu, quis ir embora dali e não quis ficar ali mais nem um segundo. Ele repudiou aquele gesto. A questão é que ele repudiou aquele gesto porque o coração e a mente dele estavam cheios de ternura pela esposa que ele tinha deixado para poder ficar 15 dias fora, estava cheio da palavra de Deus que ele tinha que ministrar, estava cheio de muita coisa importante, relevante. Mas ele podia ter tido muitas outras atitudes, mas a atitude que ele teve foi pelo fato do seu coração estar cheio de Deus. Nós levamos o nome de Deus por onde passamos. O povo de Israel levou o nome de Deus por onde passava em vários lugares. E nós, de igual forma, levamos o nome de Deus por onde nós passamos. E as nossas atitudes vão mostrar de que está cheio o nosso coração. De que está cheio o nosso coração. Porque eu não estou preocupado com o que o Jairo vive, com o que a Ivanete. Eles vão prestar conta diante de Deus. Eu vou prestar conta do que eu sou, do que eu fiz e do que eu faço. Do controle, da falta de controle de tudo, de como eu lidei com tudo na vida. É isso. E ponto final. Então, mais importante do que tudo na vida é do que está cheio no meu coração. Esse copo está cheio? Quem está aqui mais perto vai saber. Está cheio? A resposta está errada. Porque a minha pergunta não foi completa. Esse copo está cheio de água? Está cheio de água? A pergunta foi diferente. É diferente eu perguntar, esse copo está cheio ou esse copo está cheio de água? É diferente. Porque ele está cheio de água e de ar. Mas ele não está completamente cheio de água. Ele não está, ele está aqui, ó, de água, mas até aqui de ar. Ele está cheio de alguma coisa. Ele está cheio de duas coisas, de ar e de água. Não pense que o seu coração está cheio só de uma coisa. Existem muitas coisas que enchem o nosso coração. Existe muita coisa que encheu o coração do povo de Israel. Nosso coração está cheio de quê? De quê? De que está cheio o nosso coração? De Deus, mas tem muito mais outras coisas. Um ditado indígena. Lembrando da Laura aqui, falei indiano. Eu dei um pouquinho da Índia para ela e falei assim, os indianos têm, né, papai? Eu fiquei intrigado, como indiano? Mas tem um ditado indígena que diz assim, existem dois lobos dentro do homem, um lobo bom e um lobo mau. Vence aquele que lhe alimentar mais. Infelizmente, nós vamos lutar contra o pecado até o dia da nossa morte. O nosso coração está cheio de Deus e existe pecado nele. Quem você tem alimentado mais? Porque quando perdemos o controle, quando criamos contenda, quando nos ajuntamos, quando questionamos a Deus, quando muitas coisas que fazemos saem do controle, isso é sinal de que Deus não está no controle, de que nós tomamos a direção.